Horas 12 minutos, o número de registros de divórcios tem aumentado no Brasil. Conforme apontam os dados do último relatório Estatísticas do Registro Civil, divulgado pelo IBGE, o país teve, em 2021, aproximadamente 386 mil divórcios concedidos em primeira instância judicial ou realizados por escrituras extrajudiciais, o que representa um aumento aí de 16,8% em relação a 2020, quando foram registradas aí 331 mil separações. A taxa de divórcio para cada 1.000 pessoas de 20 anos ou mais foi de 2,49%. E o processo de divórcio, costuma ser delicado e emocionalmente desafiador para as partes envolvidas, E a situação torna-se mais complexa ainda quando há filhos menores de idade no casamento e quando um dos dois, discorda de alguma questão. E é sobre esse processo que eu vou conversar agora com a advogada especialista em direito da família, Isadora Mendes. Isadora, bom dia, é um prazer mais uma vez você estar aqui com a gente. E na sua avaliação, há um motivo para essa alta no número de divórcios? Bom dia, Laís. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer mais uma vez estar aqui. Sim, viu, Laís? Eu confesso que as facilidades que hoje as pessoas que estão querendo se separar encontram no judiciário para poder fazer isso de forma extrajudicial ou judicial quando for necessário, tem sim feito com que as pessoas, caso estejam desgostosas nos seus casamentos, nas suas relações, às vezes vivenciando algum tipo de abuso, não estão mais submissas a ficar, a perdurar um relacionamento um tanto quanto já defasado. Você acredita também que as mudanças, na forma de solicitar o divórcio possa ter contribuído também para essa alta, Isadora? Com certeza. O que a gente percebe é o seguinte, principalmente quando a gente está diante de alguns casamentos em que estão tendo aí seu término, casamentos que não têm filhos menores, então tem algumas facilidades que o judiciário propõe, como esse divórcio ou a dissolução de união estável ser feita em cartório, de forma extrajudicial. É importante lembrar, inclusive ontem eu falei até com a cliente sobre isso, Laís, que esse divórcio, essa facilidade dada ao judiciário para que casais venham a se divorciar ou fazer a dissolução de união estável em cartório, se faz necessário não ter filhos menores, porque quando se tem filhos menores, não é possível fazer essa dissolução de união estável, nem fazer esse término desse casamento, esse divórcio no cartório, porque precisa da anuência, precisa do parecer do Ministério Público para que possa ali prevalecer o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, nesses casos em que há necessidade de partir para o judiciário, mesmo quando a gente está aí diante de casais em que querem fazer o divórcio e que de forma consensual querem também, a gente tem que partir para o judiciário em função desses menores de idade envolvidos. E qual é o primeiro passo, Isadora, para quem quer se divorciar? O que é que deve fazer primeiro? É importante lembrar, Laís, que para todo tipo de divórcio há necessidade sim de um advogado, tá? Não se consegue se divorciar hoje no Brasil sem a presença de um advogado, seja no cartório, seja de forma consensual, seja de forma litigiosa. Então, o primeiro passo que eu oriento é buscar ou a Defensoria Pública ou o advogado particular, para que a gente possa estudar um pouquinho como é que se dá aquele divórcio, qual é o regime de bens que vocês casaram, para poder a gente analisar se é um regime parcial, se é um regime total, se é um regime de separação total. Então, diante desse cenário, é que a gente verifica as possibilidades, tanto para ir para o extrajudicial, como eu bem informei, quando não tem filhos menores, ou para seguir por um judiciário, a gente busca saber. Então, é uma orientação. Primeiro, tem que buscar orientação com a pessoa qualificada, que seria o advogado, especialista nessa área. Perfeito. E ainda existe hoje aquela questão do divórcio litigioso, Isadora? Porque muita gente tem essa dúvida, Porque era uma coisa muito falada há 10, 15 anos, Sim, inclusive eu acho que eu faço mais divórcio litigioso do que o consensual, Vixe, tá? Maria. Por quê? Porque um dos requisitos para que você possa fazer o divórcio direto, que a gente chama que é aquele concedido pelo cartório, ou o consensual na justiça, tem que estar de acordo em todos os quesitos. Não tem como discordar. Eu concordo com a guarda dos menores, eu concordo com a pensão, eu concordo com o apartamento ficar para você, mas o carro eu não concordo. Então já não é consensual. Se há discussão em algum ponto,
precisa ser litigioso. Então, eu acho que com essa explicação fica claro o porquê a demanda aqui no escritório é muito maior litigiosa, porque às vezes não conseguimos chegar em um denominador comum de todos os itens desse divórcio. E hoje em dia vocês conseguem mensurar, Isadora, um tempo que se leva no Brasil para um divórcio ele sair mesmo, que as pessoas possam dizer assim, vocês estão oficialmente separadas? Perfeito. Como tudo no direito, eu vou falar, vou dizer como uma resposta depende. Depende do quê? Se existem muitos bens, se não existem muitos bens a serem partilhados, mas uma média, só para que os ouvintes estejam mais ou menos a par, é que o consensual na justiça demora uma média de 3 a 4 meses, mais ou menos 1 mês a 2 meses no cartório, desde que, claro, não envolva os filhos menores, porque não consegue fazer por lá, e o litigioso uma média de 1 ano a 1 ano e meio. E então a gente pode concluir, né, Isadora, que é muito mais fácil fazer uma coisa amigável, onde todo mundo concorde, que é muito mais rápido e muito mais vantajoso para o casal, né? E muito mais barato, Laís. Tá vendo? Por quê? Porque quando a gente envolve o litígio, há o pagamento de custas maiores para o Estado, que não estou dizendo que não é devido, mas que requer sim um trabalho maior na justiça nessa participação no divórcio. Então, fazendo das suas palavras as minhas, o divórcio consensual amigável, seja no cartório, seja na justiça, ele é mais célere, ele é mais rápido, né? Como já bem falei, ele é menos oneroso, ele é menos desgastante. Agora, como eu sempre falo para todos os meus clientes, não se pode apenas um querer estar disposto a fazer um acordo. Um acordo é feito por 2 pessoas. São acordos feitos pelos envolvidos. Então, a partir do momento em que um só quer e o outro não se tem como chegar num acordo. Então, às vezes, as pessoas ficam frustradas porque querem seguir por um caminho, mas eu sempre alerto que não depende só de quem quer seguir, depende do outro também consentir e entender. Então, um papel do advogado também na área familiarista também tem muito a ver como é que vai gerir essa relação, como é que vai fazer essa intermediação para que chegue num resultado esperado e mais eficaz para aquele cliente. Vocês atuam quase como mediadores também, né? Ali de tentar conduzir a situação da melhor forma. Também, até porque ganhamos também com a celeridade, né? Vendo o bem-estar dos nossos clientes, com a rapidez. Então, sempre que tem a possibilidade de fazer consensual, ou até mesmo acontece, Laís, a gente entrar com o litigioso e na primeira audiência do litigioso, uma das partes já cedeu. Então, a gente entra às vezes no litígio e no decorrer do litígio faz um acordo. Pois é. Isadora, a gente, alguns anos atrás, né, não muito tempo, porque realmente essa ideia de que as pessoas, que você até citou, né, que quando um casamento não é feliz, quando a união não está bem, as pessoas podem se separar. Isso é algo muito recente, né? Até um tempo atrás se falava do casamento ter que durar o resto da vida e tudo mais. E por isso também as pessoas não fazem muita noção de como é que funciona um divórcio. Em geral, né? Porque eu sei que às vezes existem casos e casos, mas em geral, o que é que um casal precisa de documentação para pedir essa separação na justiça, Isadora? Perfeito. Ambos precisam estar com a certidão de casamento, RG, CPF, comprovante de residência, relação dos bens comprados durante a união, para que a gente possa fazer a devida divisão e partilha. Se tiver filhos, certidão de nascimento dos menores, é importantíssimo, até porque se tiver a gente não consegue fazer o divórcio, e extrato de conta bancária. O que é que você tem ali aplicado em fundos de investimento? Se não tem, não tem problema, mas se tiver, tem que apresentar também. E também vai depender de qual foi o regime que aquele casal fez a união, né? Isso, que na própria certidão de casamento a gente já consegue visualizar. Então, por isso que ela é fundamental, porque a partir dali, tudo que for demonstrado a título de bens, a gente já consegue saber o que vai ser dividido, o que vai ser partilhado, o que é que não vai ser, e se tiver, né? Porque tem muitos casamentos que, inclusive, que não compraram, não adquiriram bens durante a união. Mas se eu tiver diante, Laís, de um casamento com a comunhão total de bens, significa que tanto que foi comprado anterior a esse casamento, como depois, entra para a partilha, que é o caso, às vezes, de casamentos de mais de 30, 40 anos, né? As pessoas tinham esse hábito de casar
comunhão total de bens. Então, independente do que eu comprei antes ou depois do casamento, vai fazer parte dessa partilha. Então, é importantíssima essa certidão de casamento, porque ali vai ter exatamente o regime de bens adotados por aquelas pessoas. Ô, Isadora, agora pra gente finalizar, uma questão que eu descobri há pouquíssimo tempo. Porque pra mim, né, você ia só acumulando documentos ao longo da sua vida. Mas aconteceu uma situação aqui com uma pessoa que trabalha com a gente, que a gente precisava de alguns documentos para fazer um credenciamento, e essa pessoa disse, não, eu não tenho mais certidão de nascimento, porque ela precisava também tirar uma segunda via do RG. Aí eu disse, gente, Sim. e tu tem o que? Ela fez, quando eu fui casada, eu tinha a certidão de casamento, mas depois que eu me divorciei, eu tenho a homologação do divórcio. Então, até isso muda, né, a documentação que você vai ter. Perfeito. Então, quando essa documentação referente ao estado civil, ela vai mudando conforme os acontecimentos da sua vida. Na medida em que você ainda não é casado, você mantém e utiliza a certidão de nascimento para todos os fins. Quando você casa, você utiliza ali a certidão de casamento, inclusive para tudo. Às vezes é um contrato bancário, às vezes é uma documentação dada para algum tipo de contrato que você vai fazer. Caso venha a separação, você usa a certidão de divórcio ou, como ela bem falou, a homologação desse divórcio. Então, você vai usando conforme vai acontecendo as coisas da sua vida. Caso você não tenha perdido algum desses documentos, é um direito seu querer uma segunda via no cartório, certo? Desse documento, seja a certidão de nascimento, seja a certidão de divórcio, seja em relação à certidão de casamento, que você não tem mais. Então, não tem problema. Em caso de hoje tem uma facilidade muito grande, os cartórios, eles trabalham inclusive com QR Code. Então, você faz a aquisição daquela segunda via, não tem um custo muito alto, e ali mesmo você já consegue fazer a demonstração dela, caso necessário, inclusive às vezes até em PDF, junto com o QR Code. Bom, Isadora, olha, eu quero agradecer bastante suas explicações aqui, foi bem esclarecedor. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima, Laís. Bom dia para todos, boa quarta-feira para todos os ouvintes. A gente conversou agora com a Isadora Mendes, né, que é advogada especialista em direito da família, falando aí sobre o processo de divórcio, né, a alta nos números que a gente registra nos últimos anos aqui no Brasil. Agora, 7h25.